Olá, pessoal. Então, na aula passada nós estudamos, a unidade 2, estávamos falando aí sobre a energia, beleza? Então, estávamos nós falando sobre energia e nós conhecemos aí a definição, científica do que é energia, conhecemos algumas modalidades de energia, como energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, que é relacionada às temperaturas, o calor, energia elétrica e etc. Pois bem, hoje nós vamos dar uma puladinha aqui nessa parte do capítulo, que é as formas de você produzir energia, certo? E nós vamos aqui para a página, deixa eu ver, a página, é aqui? Não. Aqui, na página 303, tá? Do livro de vocês. Nós vamos hoje estudar trabalho, beleza? Então, gente, da mesma forma que a energia, o trabalho aqui na física, ele não está relacionado àquela definição típica de trabalho, né? Dizer, minha mãe foi para o trabalho, ou eu tenho um trabalho de ciências para fazer. Essas definições que a gente utiliza no nosso dia a dia para trabalho não é a mesma que a gente utiliza na física, certo? Na ciência. Então, nós vamos fazer aqui a leitura e vamos dar uma olhadinha depois nos slides para a gente entender melhor o que é, então, esse trabalho, tá? Então, vamos lá. Na página 303, pega o livro de vocês e acompanha comigo. Ao longo do tempo, o ser humano vem aperfeiçoando as máquinas de acordo com suas necessidades, de modo que cada uma delas desempenha determinada função. O objetivo das máquinas é garantir alguma vantagem mecânica e, para isso, com frequência demanda algum tipo de conversão ou transmissão de energia. Esse processo é denominado trabalho. E a partir de agora estudaremos esses e outros conceitos. Você já pode grifar isso aí no livro de vocês, tá? Colocar de azulzinho. Que o que, o objetivo das máquinas é garantir alguma vantagem mecânica. E isso faz algum tipo, para isso, ele faz algum tipo de conversão ou transmissão de energia. E é isso que ele denomina de trabalho. Essa conversão ou transmissão de energia é o que ele chama de trabalho. Então, percebam que ao nosso redor nós temos vários tipos de máquinas. Nós temos o computador, temos o smartphone, o celular, temos o liquidificador, deixa eu pensar, a televisão, enfim, tudo isso são máquinas, né? São utilizadas para a gente para algum tipo de atividade, beleza? Algumas são mais complexas, como o celular, como o computador, algumas são bem mais simples, tanto é que elas são chamadas de máquinas simples, como por exemplo a tesoura, a chave de fenda, a roda, tudo isso são considerados máquinas simples, porque facilitam o nosso trabalho. Entenderam? Então, basicamente isso, gente. Essas máquinas que nós estudaremos, elas têm a intenção, têm o objetivo de diminuir o esforço que nós fazemos para determinada atividade, facilitar a nossa vida, certo? Tudo que for utilizado para diminuir o esforço que a gente faz para uma determinada atividade é considerado uma máquina. Como eu disse para vocês, vai existir máquinas mais complexas, como o computador, e umas máquinas bem mais simples que a gente utiliza no nosso dia a dia, como uma tesoura, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho é o processo de transferência ou transformação de energia. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, grifa isso no livro de vocês, tá? Trabalho é um processo de transferência ou transformação de energia. Na mecânica dizemos que há trabalho, que existe trabalho, realizado sempre que há a combinação entre uma força aplicada sobre um objeto e o deslocamento causado por essa força. Também vai grifar isso, tá? Na parte da física chamada de mecânica, que estuda aí a energia mecânica, portanto a energia cinética, a energia potencial e os processos relacionados a ela, como o movimento, no caso, na energia cinética, lembra que é a energia do movimento. Então, se houver movimento, se houver deslocamento, vai estar relacionada à parte da mecânica. E na mecânica, o trabalho ele está relacionado a quê? A aplicação de uma força sobre um objeto
que gera um determinado deslocamento, certo? Então, é uma força aplicada sobre um objeto que gera um deslocamento. A gente diz, né, que na mecânica, né, só existe trabalho quando existe deslocamento. Se não tiver deslocamento, se não tiver mudança de posição, não existe trabalho. Grava isso na cabeça, aprende isso. Se você aprender isso, já vai ser 70% do propósito da aula, tá? Só existe trabalho se houver deslocamento, mudança de posição. Se não houver deslocamento, se não houver mudança de posição, não existe trabalho, tá? Se você aprender isso, tá, ó, beleza. Então vamos lá, ó. O ato de empurrar o carrinho de bebê constitui uma forma de trabalho, porque exige que seja exercida certa força em determinada direção para frente, havendo então um deslocamento. Se teve deslocamento devido à ação de uma força, né, a mulher fez a força para empurrar o carrinho, então houve trabalho, tá bom? Para o mesmo deslocamento, quanto maior for a força aplicada, maior será o trabalho realizado por essa força. Para a mesma força aplicada, quanto maior for o deslocamento efetuado, maior será o trabalho realizado por essa força. Assim sendo, o trabalho será tanto maior quanto maior for a intensidade da força e do deslocamento causado por ela. O que ele quer dizer, gente, com isso? Se tivesse, por exemplo, 2 carrinhos de bebê e a moça empurrasse um com uma força X e empurrasse o outro com 2 vezes a força que ela empurrou o primeiro, o trabalho realizado no segundo carrinho seria maior, porque ela aplicou uma força maior. Então, o que ele quer dizer? Quanto maior a força que eu aplicar, quanto mais força eu fizer, maior vai ser o trabalho, tá bom? E se por um acaso tivesse 2 carrinhos e 2 pessoas aplicando a mesma força nesses 2 carrinhos, e um andasse mais do que o outro, se deslocasse mais do que o outro, o trabalho seria maior naquele carrinho que teve o maior deslocamento. Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. Entenderam? É basicamente isso. Quanto maior a força, maior o trabalho. Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. São grandezas que a gente chama de diretamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, eu aumento a outra. Se eu diminuir uma, ela também vai diminuir a outra. Beleza? São diretamente proporcionais. Aí o que acontece? Aqui embaixo, na página 304, nós temos a relação entre força e trabalho. Lembra que na mecânica só existe trabalho se houver deslocamento. Se não houver deslocamento, não tem trabalho. Outra coisa que a gente tem que lembrar é, quanto maior a força, maior o trabalho. Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. Beleza? Vamos ler agora, que está aqui na página 304. Diz assim, considerando-se que trabalho é o produto entre a intensidade da força e o módulo, o valor do deslocamento, o ângulo entre esses vetores, força e deslocamento, influencia na determinação do valor do trabalho. Quando a força é perpendicular ao deslocamento, podemos dizer que essa força não contribui para a direção do deslocamento, razão pelo qual o trabalho é nulo. Quando a força atua na mesma direção e sentido do deslocamento, o valor do trabalho é simplesmente o produto entre a força e o deslocamento. Se o ângulo for diferente de 90 graus, o trabalho depende da parcela da força que atua na direção do movimento. Para determinar o valor do trabalho, nesses casos é necessário calcular o cosseno do ângulo. Gente, isso daqui é uma teoria bem mais avançada para você calcular matematicamente o trabalho, certo? Eu vou mostrar para vocês apenas a figura para vocês entenderem. Nessa primeira situação, né, em que o garotinho está erguendo a mala, né, a bolsa, quando ele ergue a bolsa, ele está fazendo um trabalho, porque ela saiu do chão e veio para uma posição aqui, né? Ela mudou de posição, houve deslocamento. Nesse caso, a força aplicada, né, de puxar
a mala, é na mesma direção do movimento, tá bom? Porque a força eu faço para cima e a mala vem para cima, ok? Então aí houve um trabalho. Só que quando ele já ergueu a mala e começa a andar com ela, nesse caso, essa força que ele está fazendo para manter ela erguida não vai contribuir para o trabalho com relação ao deslocamento dele, com relação a ele caminhar, entendeu? Por quê? Porque nesse caso, a força que ele está aplicando é, como ele falou, né, perpendicular ao deslocamento. Nesse caso, essa força de manter a mala erguida não contribui para o trabalho. Então, nessa segunda situação, essa força vermelhinha aqui, dessa seta vermelha, não faz trabalho, porque ela não está mais movimentando para cima e para baixo, entendeu? O movimento é para frente, por isso é que não existe trabalho nesse caso, ok? É somente isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha o que ele fala aqui do ladinho. Na primeira situação, o jovem levanta a mala do chão, realizando um trabalho. Na situação seguinte, ele caminha para frente com a mala e usa a força somente para segurá-la. E essa força, então, não realiza trabalho, porque ela não está mais movimentando para cima e para baixo, ela está movimentando para frente. Aí já é outra força que está atuando, certo? Então, nesse caso, não tem trabalho. Beleza? É somente isso que eu quero que vocês entendam. Nessa primeira situação, em que ele ergue, certo? Que tem esse movimento da mala para cima, no mesmo sentido da força, na mesma orientação da força, aí sim, essa força realiza um trabalho. Agora, essa força que eu estou mantendo, tendo que fazer para manter ela erguida, quando ele se desloca, quando ele anda para frente, ela não mais realiza trabalho, porque o deslocamento está numa direção diferente da força que eu estou fazendo. A força é para cima e o deslocamento é para frente. Então, não realiza trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Então, vamos lá. Mais abaixo, ele traz a definição de potência. Olha o que ele diz. Você já deve ter visto uma revista ou mesmo na televisão a comparação de veículos quanto ao tempo em que eles gastam para acelerar de 0 a 100 km por hora e qual seu desempenho ao promover essa aceleração, se é suficientemente potente ou não. Nesse contexto, por potência, compreende-se a rapidez que o trabalho é realizado ou com que a energia é transformada de uma forma para outra. Você vai grifar isso no livro de vocês. A potência é a rapidez com que é realizado um trabalho. Gente, se uma mesma máquina realiza o mesmo trabalho que outra, mas realiza esse mesmo trabalho mais rápido, essa máquina é mais potente. Por isso que a gente diz que um carro que demora 3 segundos para ir de 0 a 100 é mais potente do que um carro que demora 10 segundos para ir de 0 a 100. Então, é o mesmo deslocamento, né? Ou, aliás, a mesma atividade, né? Ir de 0 a 100, mas uma realiza isso mais rápido do que a outra. Aquela que realizar o mesmo trabalho mais rápido é a mais potente. Isso é a definição de potência, a rapidez com que eu realizo um determinado trabalho. Quanto mais rápido eu realizo, mais potente eu sou, ok? Então, essa é a definição de potência. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar um panorama geral dessas mesmas definições lá na nossa linha de slide, tá bom? Até o próximo vídeo.